Olá a todos e sejam bem-vindos de volta. E como prometido, mais um grande momento da Ação Games. Está no ar mais um episódio de História Revista. Ação Games 100. 100 igual, sem comentários e sem novidades também. Essa piada envelhece muito rápido. Na hora que resolveram fazer uma edição especial, bateram o martelo e resolveram contar a história dos videogames. Aí ficamos sem notícias, sem previews e sem lançamentos. Como parte disso, tem coisas históricas como 100 dicas imperdíveis e 100 jogos inesquecíveis. Tudo isso teve que caber em apenas 40 páginas e por isso tudo foi muito corrido, mas não vamos nos afligir. História é o nome desse programa e estamos aqui para isso. Será tudo bem resumido e procurarei colocar o essencial. E como a revista é de 96, esse ano será o ponto final do que nós vamos contar por aqui. E lá no final do episódio tem algumas coisas sobre o que veio depois. Eles começam já no Pong, no Atari, a crise, o fim desse tempo e tudo na mesma página. Mas vamos com calma, tem muita coisa para contar aqui. Sem nos estendermos muito, os videogames começaram bem antes disso. Antes do Atari e do Odyssey existiram outras coisas, outros sistemas que foram idealizados e até patenteados, só que nunca construídos. Aqueles computadores gigantes dos anos 1940 e 50 conseguiam até jogar xadrez, o jogo da velha, isso aí eles faziam numa boa. Só que ainda não era videogame. O primeiro de todos ainda é debatido. E em 1958 foi programado um computador com o Tennis Fortune, a sua tela era do osciloscópio. Nesse tempo, o governo estava numa onda de levar o povo para visitar os laboratórios e todo mundo ficava de saco cheio com isso, porque era uma visita que o cara ficava explicando. E aí alguém foi programar o tênis, depois virou só alegria. Isso aconteceu em 58. Em 62, o Space War, que tem um ponto de exclamação no final do nome, foi programado e nasceu a vontade de mostrar do que aquele outro computador era capaz. Daí a ideia foi ganhando detalhes. Virou um jogo para dois, que as naves tentam se acertar enquanto fogem do buraco negro que está no meio da tela. Com vários comandos e opções que modificam os parâmetros da partida, podemos dizer que Space War já foi um jogo mais completo. Daí tem esse debate de quem foi o primeiro. Depois desse que a coisa começou de vez mesmo. Ralph Baer começou a montar em 66 e acabou em 68 o protótipo do primeiro console caseiro, o Brown Box, caixa marrom. Esse daí agora está guardado no museu. Em 72, o seu nome mudou e chegou às lojas do mundo todo com o nome Magnavox Odyssey, 3 anos antes da Atari lançar o Pong. Mas a sua vida foi um tanto curta. Acabou descontinuado já em 75, depois de vender mais de 300 mil unidades. Só não vendeu mais porque na hora de fazer o marketing, a Magnavox teve uma ideia brilhante. Eles diziam que o Odyssey só funcionaria se fosse ligado numa TV da marca Magnavox também. E aí deu que quem não tinha uma TV deles não se interessou em comprar o Odyssey. Deu no que deu. Isso abriu caminho para que a Atari, fundada em 72, pudesse fazer a sua onda também. Eles já estavam fazendo um grande sucesso nos arcades quando lançaram o Pong, também conhecido como telejogo. Era simples, mas já criava filas em qualquer lugar que tivesse ligado um. Em 75, os 4 jogos para arcade que eles tinham feito também já estavam um estouro de sucesso, mas a pirataria e os clones já estavam aí e foi a hora deles criarem uma coisa nova, um sistema para jogar em casa. Em 76 ele foi desenvolvido e em 77 o mundo conheceu o Atari 2600 ou Atari VCS. Mas para nós que somos íntimos, simplesmente Atari. Mais uma vez um sucesso que ninguém tinha visto. 30 milhões de consoles vendidos desde esse tempo até hoje. E essa trajetória gerou números que ninguém tinha visto realmente. Em 79 venderam 1 milhão de unidades. Em 80 apareceu o Space Invaders, que ajudou a vender 2 milhões e gerar um lucro de 2 bilhões. Muita grana isso mesmo. Se isso já é muito hoje, imaginem há 34 anos o quanto não era. Imaginem nesse tempo a miséria que esse pessoal tava. Coloquem no meio desse bolo que construir o Atari e os seus jogos era extremamente barato. E eles vendiam barato, e ainda assim era um lucro gigantesco. Essa facilidade toda meio que foi o que levou o Atari ao seu declínio depois, e por conta desse sucesso quase que era um monopólio, deu que a sua queda quase levou a indústria junto.
E aí começa o assunto da crise de 83, que primeiramente temos que botar que teve mais de uma causa. A primeira porrada que a Atari levou foi quando tentaram o lançamento no Japão, em 83. Chegaram lá só para bater de frente com o Famicom, que já tinha lançado alguns meses antes. E na América existiam vários clones do Atari, ou então os sistemas rivais que eram semelhantes. Os computadores e o Flipper já tinha tudo jogos bem melhores do que o Atari conseguia fazer, e as adaptações começavam a dar na vista que não chegariam em casa com toda aquela qualidade. E aí, a facilidade que falei ainda agora de lançar jogos, por um lado, era bom pelo lucro que gerou. Mas nesse tempo, cada vez que saía um River Raid, já vinha na cola 20 clones mal feitos. Eu mesmo, na época do meu Atari, tive 3 versões diferentes do River Raid. Lançavam o Pitfall, toma aqui também Stampede. Tem aquele seriado da TV, o Esquadrão Classe A, ele tá fazendo sucesso. E agora? Pega esse jogo aqui, que ainda não tá pronto, coloca o nome do seriado e lancem. Eles viram que o Frogger tá fazendo sucesso? Usaram o sapo, então vamos responder porque a galinha atravessa a rua. Foi quando nasceu o Freeway, o jogo que mostra por que a galinha atravessa a rua. E o Pelé que largou o futebol só pra jogar Atari? Ah, mas ele é o rei, nunca contaria uma mentira, não é mesmo? Esses exemplos ainda não são bastante para reforçar o quanto que na parte dos jogos a coisa foi feia, mas foi muito mais feia do que parece. Primeiro que foi aquilo já falado de muita gente pirateando o jogo e copiando na maior cara de pau os que faziam sucesso. E foi nessa hora que a coisa pegou. O excesso de jogos ruins e mal feitos estava de um lado. Do outro temos alguns jogos que eram bem feitos, que eram desenvolvidos por gente experiente, gente que entendia, tipo River Raid 2, Pitfall 2, e que por mais difícil que seja acreditar nisso, esses jogos ficaram bem mais complexos do que nós pensamos que o Atari fosse capaz. Já estavam no limite da sua capacidade. Quem se esforçava para fazer um jogo que prestasse, ia lá e usava sua criatividade para contornar as limitações, mas também já mostravam que estava na hora de aparecer um sistema mais poderoso do que o Atari, que desse aos programadores mais opções e, se possível, um controle com mais botões. Isso seria bom para todo mundo. Mas, em vez disso, mais e mais jogos ruins. Tinha para dar e distribuir, porque se vendesse ninguém comprava. A imagem do Atari já não estava nenhuma maravilha, mesmo com aquele belo acabamento de madeira. E aí apareceu uma empresa chamada Mystique, que lançou jogos eróticos. Tirem as crianças da sala que a história vai ficar boa agora. Foram vários jogos de extremo mau gosto, em alguns casos jogos conhecidos que foram reprogramados com esse tema de sacanagem. E se a gente puder ver um lado bom nisso, eles pelo menos davam oportunidades iguais a homens e mulheres. Mas isso foi mesmo só uma picaretagem para poder lançar o mesmo jogo 2 vezes para vender mais. Ou tentar pelo menos. O mesmo jogo tinha versões diferentes que tu controlava um homem ou uma mulher. Eram cartuchos duplos até. Ambos os lados poderiam ser conectados e no final eles colocaram o nome Swedish Erotica, que também deu algum tipo de credibilidade para eles. O pessoal fala que pornografia feita na Suécia é de qualidade, então tá aqui o selo, se quiser chamar desse jeito. Isso já não foi bem visto pelo público, mas a gota d'água mesmo foi o jogo Custer Revenge, que seria a recriação da batalha em que morreu o General Custer, uma figura histórica dos americanos. A vingança dele seria estuprar a Índia que está amarrada do outro lado da tela. E cada vez que ele faz isso, ele ganha pontos. Aí todo mundo que podia reclamou. Os índios foram lá também, e tanto essa versão quanto a outra, que o papel se inverte, que é a Índia que se aproveita do cara amarrado, todas foram tiradas da loja. E num detalhe que não deixa de ser irônico, existem histórias de que quem matou o General Custer, o verdadeiro, foi justamente uma índia. É bem como falam lá em Belém, se faz de doido que o pau te acha. Aqui nesse caso a machadinha ou a flecha. Espero que ambos. Outros jogos que são apontados como os responsáveis pela crise têm lá sua parcela de culpa, mas não cabe jogar tudo sobre seus ombros. O Pac-Man é um que não acreditei a princípio que tivesse sido esculhambado lá fora. Aqui no Brasil mesmo, essa versão foi um jogo muito querido. A minha família toda parava para jogar nessa época. O negócio foi que a versão arcade sozinha já foi um fenômeno. Dá para fazer um episódio inteiro só com a sua história. Daí foi por isso que no Atari, sem as cores, música, efeitos sonoros e todo o resto, o resultado final foi esse.
Mais uma vez a galera esperava levar esse jogo para casa, mas o que eles lançaram foi um esboço do conceito do que era o Pac-Man. O outro jogo foi o ET, que todo mundo conhece, é um jogo ruim, sem defesa e não interessa o que o Angry Video Game Nerd disse no filme. O review que ele fez no final só foi favorável porque se ele esculhambasse como costuma fazer, o programador recusaria o convite para participar do filme. E ele tá lá. O jogo é mesmo um dos piores de toda a história, ele não é muita coisa melhor mesmo se tu pegar a ajuda do manual de instruções. A diferença que existe entre esse jogo e o Pac-Man e outros ruins da época é que alguns ainda eram jogáveis e baratos. Não ajudou muito que o Pac-Man e o ET tenham aparecido no mesmo ano de 82. O carinha do espaço foi aparecer para estragar o Natal da galera, virou a gota d'água dessa brincadeira. O descontentamento de todo mundo que comprou o jogo levou a devoluções em massa. O pessoal realmente não gostou nesse ponto. E aí já não tinha mais o que fazer. Os videogames começaram a ser vistos como uma moda que passou. Nem mesmo as lojas se interessavam em colocar qualquer coisa para vender. E não adiantou também o Silvio Santos falar que com crise se cresce. Nesse mesmo ano de 82 tinham lançado o sucessor do Atari, o 5200. E com tudo isso que aconteceu, o novo sistema pagou o pato. O pessoal estava desconfiado e não comprou o Atari novo. E deu que o seu ciclo acabou ainda em 84. Essa história da crise foi de 83 até 85, período em que podemos pensar que tudo parou e nada aconteceu. Não foi bem isso. O que aconteceu mesmo foi um período difícil de poucos lançamentos e vendas, que o faturamento caiu da casa dos bilhões para bem pouca coisa. Ainda é uma pouca coisa que faria qualquer um de nós uma pessoa muito feliz, mas temos que ver que antes disso era muito mais dinheiro que entrava. Dinheiro bastante para manter uma indústria. Indústria que começou a se reerguer e finalmente podemos mudar de página para a era dos 8 bits. A Nintendo ergue seu império. Sabemos que eles já vieram desde o século XIX, já tinham entrado nos videogames, lançaram um clone do Pong nos anos 70, o Game Watch, um monte de parafernália eletrônica, arcades, Donkey Kong, e já estavam lá no Japão com o Famicom, Family Computer. Houve uma tentativa de lançar o novo sistema nos Estados Unidos em 84, quando o apresentaram na Consumer Electronic Show. Só que o pessoal ainda estava desconfiado e passou lotado, ninguém viu. Mas a Nintendo sabia que isso poderia acontecer, e tanto que o videogame foi apresentado como Advanced Video System. Ele tinha vários acessórios para disfarçar que era um videogame, mas não deu em muita coisa. Só em 85 que foi mesmo lançado para valer, agora com o nome Nintendo Entertainment System. Para nós, Nintendinho. A sua dificuldade foi convencer que não era a mesma coisa que o Atari. E isso deve ter sido fácil, porque em pouco tempo as pessoas já estavam fazendo filas para comprar o seu. Uma dominação do mercado que chegou no ponto que o pessoal não dizia bora jogar videogame, era bora jogar Nintendo. A briga direta nesse tempo era mais contra a desconfiança do povo, mas isso foi batido. No terreno do hardware, os oponentes ainda eram os arcades primeiramente, que recebiam jogos bem mais avançados que todo mundo. Os computadores seguiam uma linha diferente nos seus jogos e o Master System por bem pouco tempo bateu de frente. Ele foi lançado em 85 e mesmo sendo o sistema mais poderoso, não conseguiu alcançar o Nintendo na corrida. Muito por conta do jeito que a Nintendo trabalhava no licenciamento dos jogos. Foi uma prática agressiva que dizia, por exemplo, que se alguém quisesse lançar o seu jogo para o Nintendinho, ele seria exclusivo e outras coisas do tipo. A SEGA fez o que pôde com seus próprios jogos de arcade, mas não deu muito certo. O Master System fez mais sucesso em alguns lugares do mundo, tipo aqui no Brasil e na Europa, mas ainda podemos ver que a briga contra o Nintendo foi dura. Ou melhor, a luta contra os Famiclones, já que nós só fomos ter Nintendo 8 bits oficialmente já nos anos 90, na época que o Master System já estava descontinuado pela SEGA. Antes disso era Dynavision, Turbo Game, Beat System, Supercharger. Só coisa desse tipo e muitos jogos piratas, coisa que também ajuda. A Tectoy continuou com a brincadeira e sempre tinha um novo lançamento, mesmo depois de tantos anos. Por esse tempo também chegou o Game Boy, o Game Gear, trazendo as suas cores, e o Lynx da Atari. E agora os jogos iam a todos os lugares em que o jogador estava. Essa também é a passagem que nos leva até o começo da era dos 16 bits, passo que foi dado com o PC Engine, ou TurboGrafx 16,
ano de 1987. Um videogame desenvolvido pela Hudson Soft, a criadora do Bomberman, e a NEC. Fez um grande sucesso no Japão e não conseguiu muita coisa fora do território. Era um sistema poderoso que já mostrou serviço com ótimas conversões do arcade e seus jogos originais também. Teve depois o CD como acessório e também os cards que aumentavam a memória RAM, o que permitiu um período extra de vida e também que os desenvolvedores não ficassem lá muito limitados no seu trabalho. E agora que existem emuladores e ROMs por aí, a procura por seus jogos é algo recomendado, vai garantir algumas horas de diversão. Nessa parte aqui também podemos colocar o Neo Geo, que já apareceu de uma forma tão ignorante, com todo aquele poder nos seus jogos, que mesmo ele sendo também um 16 bits, praticamente viveu no seu próprio mundo durante esse período. E de certa forma também durante o tempo dos 32 bits. Ele tá lá, veio correndo por fora, mas talvez tanto poder acabou deixando de fora mesmo da corrida. Vamos ver então o momento da história que conhecemos mesmo. A guerra entre Sega e Nintendo teve aqui um momento mais sangrento, quando a maioria de nós se alistou no exército. Quando viu que a batalha dos 8 bits já estava perdida, a Sega resolveu sair na frente e estava criado o Mega Drive, lançado em 88 no Japão, quase junto com o Mario 3, que acabou fazendo mais barulho também. A aposta inicial era mostrar a sua força com os jogos da própria Sega, convertidos no Flipper. Conversões que ficaram muito boas. Com isso nas mãos, começaram também a falar como que o Mega Drive era melhor que o Nintendo, só com 8 bits também. Nos Estados Unidos, especialmente, as propagandas foram aquela porradaria e até baixaria que parecia até podcast. A única preocupação era mostrar que um era mais fodão que o outro. A Sega estava lá fazendo a sua onda e a Nintendo parecia que estava quieta no outro canto. Mas nos bastidores já acontecia o desenvolvimento do próximo sistema. Aí, em 1990, depois de muita espera e uma operação que temiam até uma intervenção da Yakuza, finalmente o mundo viu a sua ofensiva. Super Famicom, 16 bits com um hardware bem diferente. O Mega Drive já tinha uma vantagem de 2 anos na sua chegada, mas nem assim conseguiu manter a frente por muito tempo. Vimos em episódios recentes quais foram os jogos que apareceram por essa época, e ainda até o fator Street Fighter 2 que lançou o novo videogame nas alturas. A Sega respondeu na mesma moeda e assim foi a guerra. Cada lado buscando sempre oferecer mais e melhor para os jogadores, seja qual for o lado que eles tinham escolhido. Eram acessórios, tecnologias, adaptações, valia tudo nessa guerra que ainda teve seus momentos durante o ciclo dos 32 bits. E quando acabou, os dois sistemas já tinham mostrado muito mais coisas do que nós pensávamos que eles podiam fazer. Com algumas controvérsias de quando foi que começou exatamente, diria que podemos colocar como o verdadeiro ponto de partida o 3DO em 93. Ele chegou com todas aquelas promessas que já foram mostradas em outras oportunidades e não deu muito certo. Os verdadeiros nomes desse tempo foram o PlayStation e o Saturno, que a Sega praticamente ficou o tempo todo mal das pernas. Sua saída da geração anterior foi por uma estrada difícil, depois de lançamentos como o Mega CD e o 32X, que bem pouca coisa puderam fazer. E lá foi mais uma vez a Sega tentar mostrar serviço saindo na frente. Lançou seu videogame antes de todo mundo em novembro de 94. Nessa hora entrou na brincadeira a Sony, que já estava nos bastidores há um bom tempo fazendo o CD do Super Nintendo. Que mais uma vez temos que dizer que nunca foi lançado. Quando a Nintendo abandonou o projeto, a Sony pegou o que já estava pronto e depois de mais um pouco de trabalho, em dezembro de 94 lançaram o PlayStation e o mundo dos videogames nunca mais foi o mesmo. Esse aqui não tomou conhecimento de nenhum desses que estão mostrados aqui, nem de Jaguar, nem de Virtual Boy, CDI, nenhum deles. E se não fosse pelo Super Nintendo ter feito bonito, a coisa seria ainda mais destruidora. Depois de muitos adiamentos, o Nintendo 64 apareceu e pegou seu lugar no mercado. Mas o PlayStation já estava lá na casa de todo mundo e recebia também os jogos que a galera queria jogar e não queria. Há de se reconhecer que quando a Sony facilitou o desenvolvimento de jogos, lançaram muita tranqueira também. Acreditem, tinha gente que estava lançando o Campo Minado, Paciência, Jogo da Velha, mas isso também era só no Japão. O Nintendo 64 acabou ficando para trás numa situação parecida com o Master System. Era um hardware mais poderoso que não teve os principais jogos da época e acabou ficando para trás.
Outro fator que atrapalhou a Nintendo foi insistir no uso de cartuchos. Uma coisa que acredito que não foi simplesmente teimosia da parte deles, mas sim naquela questão que a Sony foi a inventora do CD, eles eram os donos da patente. E depois que a parceria entre eles e a Nintendo acabou mal, durante o desenvolvimento do CD do Super Nintendo, o que era parceria virou rivalidade, e não acredito que os caras viam muito bem essa história de licenciar uma coisa do inimigo para poder fazer o seu produto. Isso aí é um negócio meio que prático também. Imaginem só o Nintendo 64 com CDs, mas lá no cantinho da caixa tá a marca da Sony como licenciadora do uso da mídia. Algo me diz que isso pesou muito na decisão deles. Pois bem, nessa parte o Nintendo 64 entrou na era dos 32 bits aqui no vídeo, mas isso foi uma questão de contar como foi que as coisas aconteceram. O sistema ainda não estava lançado nesse tempo e ainda existia só mesmo uma expectativa de como seria o futuro. Podemos ver como montar um cenário possível aqui. O Jaguar estava de fora, o 3DO viria com o M2 que nunca foi lançado também, e a Apple falava do Pippin, um sistema que passou e foi embora e deixou uma meia dúzia de fãs por aí. Existem rumores de que a Sega vai comprar o 3DO e depois vai juntar tudo numa coisa só, enquanto que a Sony começa a falar de um tal de DVD, 8 GB de capacidade. Esse é um dos casos raros de acerto em alguma coisa do futuro nessas revistas. Não podemos deixar passar, ainda mais depois que eles falaram que o Neo Geo CD teria 2 GB de capacidade. E também iam lançar Mortal Kombat 2. Depois desse trecho, tem ainda uma entrevista com os caras que falaram que o futuro está na realidade virtual. Então, isso será solenemente pulado. Depois tem os 100 maiores jogos de todos os tempos, seguido das 100 maiores dicas de todos os tempos. E aí acaba a edição com as canetas Vector. Como avisei lá no começo, a ideia de hoje era cobrir a história dos videogames de acordo com essa revista e até a sua época. Por isso que muita coisa ficou de fora e também faltou se aprofundar mais na coisa toda. Para quem quiser realmente saber mais sobre a história dos videogames, até pelo menos essa primeira década do século XXI, recomendo que procurem aqui no YouTube mesmo a série do Discovery Channel A Era dos Videogames. Está dividida em 5 partes e conta tudo de uma forma mais eficiente. E esta foi a Ação Games 100, fevereiro de 1996. Parte 4 do especial A Semana em Ação e uma revista bem fraca, nós temos que reconhecer isso. Ainda tem mais coisa vindo por aí, então não perca os próximos capítulos aqui mesmo. Amanhã, depois e depois ainda tem mais. É hora de dar curtida e comentário e aquelas coisas lá. E aqui vai um agradecimento por vir aqui nos sintonizar novamente. Um abraço a todos e até a próxima.